Queridos, vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137 é o texto dessa noite. Vamos juntos aprender um pouquinho mais. Salmo 137, versículos 1 a 9. Salmo 137, versículos 1 a 9. Você pode acompanhar a leitura. Eu vou fazer a projeção do texto para que você possa acompanhar. Se você tiver Bíblia em mãos, faça isso para o seu benefício, e assim você pode aproveitar melhor aí, fazendo anotações. Não dependa só da leitura que é projetada, porque senão você pode não aproveitar totalmente. Vamos ver aqui então o que diz o Salmo 137. Eu lerei na versão da esquerda, que é a versão revista e atualizada. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aí é o texto dessa noite. Não sei se você conseguiu dizer amém à leitura desse texto, um texto pesadíssimo, um texto difícil, um texto carregado de dor, de rancor. E nós vamos olhar para esse texto como temos feito com cada um dos textos, procurando entender aquilo que Deus quer nos mostrar. Então vamos juntos aprender aqui. Certamente, com toda certeza, esse salmo não vai conseguir ser exposto tudo numa terça-feira. É um salmo curto, mas com bastante conteúdo, conteúdo histórico, com muitas aplicações à nossa vida. Então vamos devagarzinho entender aqui esse salmo que fala sobre a saudade que os exilados, que os judeus que foram levados cativos para a Babilônia sentiam. Então, para que você se situe, para que você entenda o que está acontecendo, esse salmo foi escrito, nós não sabemos a autoria, mas nós sabemos que esse salmo foi escrito por pessoas que viveram pós-exílio. Então vamos ver o que é isso, né? O que é o exílio, o que aconteceu para que possamos entender. Vamos juntos aí caminhar um pouquinho, eu vou projetar aqui o PowerPoint e aí nós vamos juntos tentar entender as lições. A verdade central do texto dessa noite é essa. O sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados. O sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados. Precisamos entender isso para poder lidar corretamente com o texto dessa noite. Deus tem propósitos em tudo que faz. Deus tem propósitos para que os seus filhos lidem corretamente com a situação em que eles estão. E quando nós nos deparamos com esse salmo específico, você vai descobrir que nem sempre é fácil lidar com isso. Então vamos devagarzinho aqui, que Deus nos ilumine com a sua graça, nos ajude a entender. Quando nós falamos que o sofrimento, que Deus usa o sofrimento, né, e o sofrimento tem propósitos que nem sempre são alcançados, esse salmo vai mostrar muito bem isso. Às vezes, o sofrimento vem à nossa vida por
razões que Deus estabeleceu na sua soberania que iriam acontecer. Necessariamente não porque nós estamos fazendo algo errado. Não vem à nossa vida o sofrimento sempre como uma disciplina de Deus, mas na sua soberania e na sua infinita sabedoria que nós não conseguimos nem mesmo prescrutar, nem raspar para buscar o entendimento, às vezes Deus colocou na sua história, em algum momento, um sofrimento severo. Assim como nós olhamos na vida de Jó. Jó é um exemplo bem claro disso. Ele era um homem, o próprio capítulo 1 de Jó diz, homem justo e íntegro. O próprio Deus falou isso. Igual a ele não há na terra. Então nós sabemos que o que acontece com Jó não é fruto de disciplina. Mas na soberania de Deus, ele estabeleceu que o sofrimento ia chegar. A vida cristã, ela não é uma bolha. Muitas pessoas se perdem e por causa do falso ensino de muitas igrejas, as pessoas se ferem. A vida cristã, ela não é uma bolha. Você, ao se converter, não foi colocado num lugar em que você agora é inatingível pelo sofrimento. É inevitável que cedo ou tarde, e eu falo isso com toda a tranquilidade, todo ser humano passará por sofrimento aqui. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. No mundo terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas as aflições vão chegar. E Jesus sabia do que ele estava dizendo. Então, o sofrimento é algo inerente à vida do ser humano, por soberania de Deus, que traz por razões que nós desconhecemos. Mas há sofrimentos que vêm à nossa vida porque nós merecemos aquilo, porque nós procuramos aquilo, porque nós desobedecemos a Deus e o sofrimento chegou. Então esses dois tipos de sofrimento vão chegar à vida dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus tem planos. Mas quando nós olhamos para o sofrimento tem propósitos. Esses propósitos nem sempre eles são atingidos. Nós vamos ver nesse salmo aqui, vamos entender um pouquinho mais. Às vezes o sofrimento tem o propósito de nos tornar melhores. E o que acontece no sofrimento? Saímos do sofrimento pior. Há pessoas que deveriam passar pelo sofrimento e ser levadas a uma condição de contrição, de transformação, de bondade, de arrependimento, e ao invés de saírem assim, saem amargurados, murmurões, saem revoltados com Deus. Em vez de se aproximar, a rebelião. Então Deus usa o sofrimento. E o sofrimento tem propósito, mas nem sempre, não por falha de Deus. O sofrimento não atinge o propósito para o qual ele foi colocado. E Deus vai usando as suas ferramentas para fazer isso. Mas lembre-se, sofrimento vem à nossa vida, propósito de Deus ou desobediência. Essas são as duas razões porque o sofrimento ele chega, tá bom? Então veja, eu poderia até criar uma terceira aqui para ficar claro. Propósito divino na sua vida, o sofrimento. Segundo, desobediência. E terceiro, faz parte da consequência do pecado, de nós estarmos num mundo cheio de pecado. Por que as pessoas adoecem? Adoecem porque Adão pecou, Eva pecou, e o sofrimento chegou na humanidade. Então, por que aquela criança foi atravessar a rua e alguém atropelou? Não, porque nós estamos no mundo mal. E no mundo mal nós temos diversos efeitos colaterais. Enquanto uma pessoa está tendo uma vida íntegra, o outro está saindo, bebendo, se drogando, fazendo coisa errada e sai, passa com o carro e atropela. Deus tinha poder de impedir? Claro que ele tem. Por que ele não impediu? Não sei. Ele é soberano para fazer e agir dessa forma também. Então o sofrimento faz parte de nós estarmos no mundo caído. O mundo caído implica em sofrimento. Então nós pedimos para que Deus nos guarde, nos poupe, mas Ele não vai colocar você num lugar completamente isolado, blindado. Você pode blindar o seu carro, você pode colocar seguro na sua casa, você pode fazer muitas coisas, mas ainda assim o sofrimento chegará à sua vida em um momento ou outro. Então aprenda a lidar, nesse salmo vamos ver como lidar com o sofrimento. O propósito dessa noite é mostrar isso. O nosso objetivo é mostrar algumas reações inadequadas ante ao sofrimento. Infelizmente, essas reações devem nos ensinar. Vamos ver alguns aspectos introdutórios. Nós falamos um pouquinho aí do contexto para que você entenda o que está acontecendo. Esse salmo fala de uma situação específica do povo de Israel. Essa imagem aí mostra o que nós chamamos de exílio babilônico.
para que os irmãos entendam, por volta do ano 722 antes de Cristo. Então veja, 722 anos antes de Jesus nascer aqui, os profetas vinham falando, desde que o reino foi dividido na verdade, né? Você tem Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino era unido, as 12 tribos estavam juntas, mas por causa do filho de Salomão, Roboão, o reino vai ser dividido. E agora as 12 tribos vão se unir da seguinte forma: 10 tribos vão formar um lugar, vão formar um grupo que nós chamamos de Israel. As 10 tribos que ficavam ao norte da região da Palestina, moderna Palestina hoje, formaram o povo chamado Israel. As 2 tribos que ficaram ao sul, Judá e Benjamim, formaram a tribo de José. Desculpa, a tribo de Judá e Benjamim vão se unir e chamar Judá, ok? Então você tem Israel e Judá. Reino do norte, as 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos apenas. O que vai acontecer, as tribos, depois que se separam, elas começam então cada um buscar o seu próprio interesse. Na região de Samaria é fundada a capital do que é chamado Israel. Então eles começam a adorar, a falar que lá é o lugar de adoração a Deus e, consequentemente, logo eles se desviam, a idolatria chega, uma série de pecados começam a ser denunciados. Deus envia profetas. Os profetas vão ao reino do norte e avisam o reino do norte: olha, se vocês não se arrependerem dos pecados, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não se afastarem, se vocês não obedecerem à lei de Moisés, Deus enviará o castigo que está prescrito em Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio 28 foi feita uma aliança, Deus falou, a obediência tem recompensas e a desobediência tem consequências. E todo o povo disse amém. E eles falam, se vocês não se arrependerem, o que foi dito lá no profeta, o que Moisés falou em Deuteronômio, o profeta Moisés falou em Deuteronômio 28, vai se cumprir. O povo não quis ouvir. O povo zombava, o povo ria, o povo chamava os profetas de bêbados, falando, não estamos entendendo o que vocês estão falando, não faz nenhum sentido. E o que Deus fez? No ano 722, vieram os assírios. O povo assírio saiu da sua região e marchou sobre a terra de Israel. E atacou as 10 tribos que estavam ao norte. Mataram muitas pessoas e se misturaram. Uma das formas dos assírios lidarem com os povos conquistados, enquanto alguns matavam, vendiam como escravos, os assírios tinham o hábito também de matar, vender como escravo, mas eles tinham o hábito de pegar as mulheres daquela região e darem em casamento, e misturarem os povos. Então surge um povo chamado samaritanos, que os judeus olhavam com ódio, com nojo, dizendo, vocês não são judeus puros, vocês são um misto do povo de Deus com os inimigos de Deus. E cria-se um ranço ali na história. As 10 tribos sofrem sobre os assírios, mas as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, nada acontece. E eles batem no peito, se vangloriando, dizendo assim, conosco não vai acontecer nada. E as pessoas dizem, por quê? Eles dizem, olha o templo aí. A casa de Deus está aqui. Vocês sofreram, as 10 tribos de vocês sofreram, porque Deus não está aí. Mas nós não. Toda vez que um problema acontecia, eles diziam, olha, o templo está aqui. A arca está aqui. Deus está aqui. Nada vai acontecer conosco. E eles passaram mais ou menos 115 anos sem serem disciplinados por Deus, porque eles ainda mantinham algum tipo de fidelidade a Deus. E também, claro, a maior razão porque o reino do sul, as 2 tribos não foram punidas rapidamente, é por amor a Davi. Por amor a Davi, Deus esperou mais. Mas finalmente, quando as 2 tribos do sul não quiseram obedecer, Deus também cumpriu o que estava dito por Moisés em Deuteronômio 28. E mandou um povo, o povo babilônico. O povo da Babilônia, o rei Nabucodonosor, fez 3 incursões, 3 investidas sobre a região onde está Judá, onde está Jerusalém. A primeira delas foi no ano 606 a.C. 606, ele vem até Jerusalém e ele leva cativo alguns.
E nessa leva, se você quiser marcar na sua Bíblia, no ano 606 a.C., é levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Cada um deles e outras pessoas são levadas para a Babilônia. E eles vão servir Nabucodonosor. 606 a.C. Passam-se 10 anos. Nabucodonosor faz outra investida contra as duas tribos que ficaram ao sul. E nessa vez, de novo, ele vai trazer sofrimento, só que ele não consegue destruir Jerusalém. E o povo dizia, aqui não, porque Jerusalém está aqui. Finalmente. Então você tem 606 a primeira investida, 597 a segunda investida, e a última vez ele vem depois, 11 anos depois, 586 a.C. Nabucodonosor vem, e ele está furioso. Como é que essa cidade, a gente não consegue vencer esse povo? Eles vão sitiar a cidade, e aí essa imagem vai mostrar um pouquinho para vocês o sítio. Aí nessa imagem, infelizmente, já está mostrando o povo saindo vencido. Lá atrás você vê Jerusalém, que era uma cidade fortificada com altos muros. Nabucodonosor cerca essa cidade durante um cerco longo e há muita tragédia, muita fome. A primeira coisa que eles fazem é acabar com o fornecimento de água e de comida. E o povo vai tentar sobreviver durante um bom tempo ali, mas chega uma hora que eles não conseguem mais. Os que fogem são mortos à espada. Os que ficam dentro da cidade, a fome é tão grande que o texto bíblico fala que as famílias, as mulheres comiam seus próprios filhos. E há textos na Bíblia fala que as mulheres comiam a sua placenta, pegavam a placenta e comiam. Tal era o estado de desespero e fome. E o Nabucodonosor do lado de fora esperando, falou, eles vão desistir. Finalmente o cerco deu resultado e o povo não resiste. Nabucodonosor entra em Jerusalém e ele acaba com a cidade. Ele destrói o templo, que era uma maravilha, uma obra fantástica, o templo de Salomão. Ele põe fogo no templo, pega os utensílios do templo, pega as coisas do templo, destrói o templo, revira toda a cidade, mata os homens, pega as mulheres mais velhas, mata também, as mais novas são todas violadas, forçadas, estupradas, as crianças são pisoteadas nas ruas, serviam como terra, como barro, eles passavam com as carruagens em cima das crianças. Foi um massacre. E o juízo que Deus prometeu através de Moisés no ano, em Deuteronômio 28, agora também se cumpre sobre as duas tribos que sobraram. E o povo então morreu, a maior parte. E os poucos que sobraram ficaram por ali lamentando. E o que acontece? O povo vai mais um pouco uma leva cativa para a Babilônia. E aí você vai então agora entender um pouquinho dessas imagens. O povo tem que abandonar Jerusalém, vão servir de escravos para os babilônicos. Diversas imagens aí procuram ilustrar um pouquinho. Os babilônicos eram um povo severo, cruel, e não tinha misericórdia, nem dos idosos, nem das mulheres, nem de ninguém. A cidade quase toda foi queimada, Jerusalém. Aí você tem pinturas que procuram ilustrar o que Nabucodonosor fez. Ele acabou com Jerusalém, a cidade de Deus, de que tantos judeus se vangloriavam. Nosso Deus está aqui e vai nos proteger. E Nabucodonosor falou, não, o Deus de vocês não tem poder. E venceu ali, porque Deus tinha um propósito. Então eles saem daqui, onde você vê Jerusalém, nessa parte de baixo, onde está Judá. Ali é onde está escrito Judá em branco, é o reino do sul, as duas tribos. Em cima, aquele pontinho preto, Samaria, é onde está o reino do norte, que os assírios já derrubaram, destruíram. Essa seta mostra o caminho pelo qual eles foram levados. Essa seta ajuda a entender, ela é conhecida como crescente fértil. Alguns podem pensar, por que ele não saiu em linha reta aqui de Judá e foi aqui na horizontal até Babilônia? Porque nessa parte aqui, onde está escrito Babilônia, é uma parte de deserto. Ninguém ousaria atravessar aquele deserto da Jordânia, atual Jordânia hoje, porque morreria. Então todo mundo que ia para Babilônia ou vinha para Israel tinha que fazer esse caminho aí, onde está essa seta vermelha. Por quê? Porque era conhecido como crescente fértil? Por causa dos rios. Olha aí, você vê no mapa esses rios, o rio Eufrates, que é um rio enorme, gigantesco, e você vê do outro lado lá o rio Tigre.
E esses rios banhando toda essa região, é uma região muito fértil, com muito verde, então todo mundo que queria viajar tinha que passar por aí. O próprio Abraão, que nasceu aqui embaixo, na direita, onde está escrito Ur, Ur dos Caldeus, ou se você não está se situando no mapa direito, aí é o que é o lugar do Iraque. Aqui onde está escrito Ur é a região do Iraque. Bem na direita, aqui onde está escrito Persas, na vertical, é o que é o Irã, hoje, o atual Irã. Ali para cima você vai ter os outros países aqui subindo para a China, a Índia e assim por diante. Lá em cima onde você vê Arã, é o caminho que Abraão saiu de Ur e foi até Arã, onde o seu pai vai morrer. Aí novamente uma outra imagem, um longo caminho que foi percorrido de Judá até lá, então você vê no mapa aí um pouquinho, onde você vê verde no mapa é o lugar que é banhado por rios. Então era um lugar que todo mundo queria viver. Lá em cima, bem na pontinha, acho que vai aparecer para vocês, está Nínive. Nínive era o lugar onde estavam os assírios, lembra lá que eu falei 722? Os assírios ficavam ali. Mas nesta época do texto aqui de Salmos, o império forte era a Babilônia. A Babilônia tinha vencido os assírios. Aqui você tem uma projeção do que seria a Babilônia. Olha, na época de Daniel, o que seria a Babilônia? Um lugar fantástico. Lá no centro você tem onde seriam os jardins suspensos da Babilônia. Aquela enorme construção, nós estamos falando aí de 600 anos antes de Cristo, gente. Não tinha tecnologia, não tem cimento, não tem ferro, não tem nada disso aí, não. Ferro do jeito que eu estou falando aqui, industrializado, barra para você amarrar, não tem nada disso. E eles construíam, ali no meio você vê o que é chamado zigurate, o centro de governo, o centro de culto, e era um lugar de grande destaque. E aqui você vê o grande rio que banha essa região aí, um dos grandes rios, e dos dois que passavam, que era o Tigre e o Eufrates. Mais um pouquinho, uma animação aí perto, aí no meio você vê os zigurates, que eram torres, plataformas levantadas umas sobre as outras. Imagine fazer isso sem você ter vigamento, sem você ter tecnologia que hoje é feita. Isso é a Babilônia, a grande cultura. E como é que eles construíram tudo isso? Através de escravos. Eles dominaram o mundo da época e fizeram isso. Aliás, Babilônia, de passagem, para ajudar vocês, todo reino do mundo, qualquer império do mundo que se vangloriasse de ser forte tinha que conquistar esse lugar. Porque a Babilônia era o lugar onde tinha a Babel, a Torre de Babel. Se vai ajudar vocês aí a se entender um pouquinho, Babiel significava o portal do céu. Então Babilônia era tida como a cidade dos deuses. De todas as cidades do mundo, a cidade onde tinha um deus mais poderoso era a Babilônia. Então surge o Império Assírio, os assírios querem conquistar a Babilônia. Então nessa cidade que vocês viram na imagem, os reis se trocavam o tempo inteiro. Qualquer um. Surge Alexandre o Grande, vamos conquistar a Babilônia. Vem Império Romano, vamos tentar conquistar a Babilônia. Todo mundo quer a Babilônia. Porque se você mandasse no mundo e não mandasse na Babilônia, eles falam, desculpa, você é até forte, mas se você não conquistar aquela cidade, você não é nada. Então isso mostra o poderio que a fama que essa cidade tinha. Aí então vamos chegar no nosso texto, toda essa introdução, já falta 2 minutos para as 9 da noite, como eu falei, o texto aqui tem bastante bagagem histórica. Vamos ver aí um versículo dos Salmos e tentar entender o que acontece. Olha o que diz aí, versículo 1 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse é o versículo 1. E aí você tem uma pintura que procura mostrar um pouquinho de como era esse local aí onde eles estavam. Sentados, esses aí são judeus que foram levados por Nabucodonosor, e eles estão lá sentados, estão tristes, estão abatidos, olhando para o grande rio da Babilônia, e o texto diz que eles choravam, porque eles estavam sentados perto de um grande rio, e lembrando da cidade de Jerusalém. É isso que está acontecendo aqui nesse salmo. O que eu queria que você
entendesse um pouquinho esse primeiro aspecto aqui desse texto dessa noite, é que muitas vezes coisas terríveis acontecem na vida do povo de Deus. Como eu disse, você não está numa redoma. E esse texto mostra muito claro a saudade que eles tinham. Mas o que aconteceu com eles? Eles diz, às margens do rio da Babilônia, eles foram exilados, eles foram levados para um lugar distante, não era o que eles queriam, não era o que eles planejavam, e eles começaram a questionar, por que estamos sofrendo? Que tristeza! Nós olhamos para esse enorme rio, para todas essas construções, mas tudo que vem à nossa mente é a cidade de Sião, é a cidade de Jerusalém. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse a respeito desse texto é: nem sempre nós vamos estar em lugares que nós gostamos. A vida é assim mesmo. Às vezes a disciplina de Deus chegará. Às vezes os planos de Deus chegarão. E Deus vai pegar a sua vida por desobediência ou simplesmente por soberania, como eu disse, porque Ele tem um propósito, e leva você por um outro lugar. E você olha para esse lugar e fala: Deus, eu estou infeliz. Não é o lugar onde eu quero estar. Ah, que saudade de Sião. Que saudade dessa terra, daquela terra. Que saudade do lugar onde eu nasci. Isso acontece com tantas pessoas. A cidade de São Paulo é uma cidade enorme, uma cidade, podemos dizer aí, a maior, certamente, do Brasil, uma das maiores do mundo. E quantas pessoas procurando uma oportunidade de trabalho ou por necessidade de trabalho se mudam para essa cidade? Quantos queridos nordestinos, sulistas, seja de onde for, mas quantos nordestinos saem em busca de um lugar melhor, uma oportunidade, a terra da garoa, a terra das oportunidades, e vai para São Paulo? E quando chega em São Paulo, descobrem que aquele mundo de cidade, que tem muitas oportunidades, mas tem muitos problemas, muita discriminação, muita perseguição. E quantos são as pessoas que olham e falam: que saudade do Nordeste, que saudade da comida do Nordeste, e choram, e se lamentam. Quantas famílias, para fugir da fome, saíram de estados do nosso país e se mudaram para outros. E lembram: olha, eu lembro daquela vegetação, onde eu nasci, aquela fazenda, aquela cidade, aquele sítio. E vem aquela recordação, aquela saudade, e as pessoas choram. Você está geograficamente com os pés numa região, mas o seu coração está em outro. Está em outro lugar. Já se parou, já aconteceu com você se deparar, estar numa região em que você estar numa posição, estar num local, ou até mesmo, não só um lugar geograficamente, mas numa função, num trabalho, num curso em que você não gostaria de estar. Mas por razões que fugiram ao seu controle, lá está você, fazendo essa viagem, morando nessa cidade, naquela cidade, e você ora e fala: Deus, eu não queria estar aqui. Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Essa cidade não é boa, esse trabalho não é bom, esse curso. E quantos questionamentos? Talvez você não seja diferente desses judeus. O texto diz que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. O que é que tem feito você chorar? Qual é a implicação no seu coração? Quais são as circunstâncias à sua volta que tem feito com que os seus olhos se encham de lágrimas? É saudade? É a adversidade? Será que você não é como esses judeus? Que você fala: Deus, eu não quero mais. Eu quero que isso pare. Mas eles não tinham poder para mudar a situação, assim como você não tem poder para mudar os planos do Senhor. Ele tem conduzido a sua vida. E se até agora você não entendeu isso, você já parou a pensar por que você nasceu na família em que nasceu? Certamente você poderia escolher outra. Há pessoas que nasceram em lar evangélico e você fala: Senhor, obrigado, meus pais, meus avós me educaram nesses caminhos. Mas há pessoas que nasceram em lares em que ninguém era evangélico. Pessoas que nasceram em lares em que sofreram agressões físicas, verbais, sexuais, sofreram privações. Você não escolheu onde nascer, mas Deus, na soberania dele, colocou: é nessa família. Quantos estão aqui participando dessa live ou vão assistir depois,
E você nasceu numa família e logo que nasceu, e alguém pergunta, cadê seu pai? Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. E você pergunta, Deus, por quê? Essa outra pessoa tem o pai durante 90 anos e eu perdi o pai logo no nascimento. Olha, e eu fui adotado. Por que meus pais me abandonaram? Você não escolhe onde nascer. Quem fez isso? O diabo? Não. Deus decidiu em que país. Alguns falam, eu queria ter nascido em tal país. Um país primeiro mundo. Mas nasci aonde? No Brasil. Se Deus perguntasse para cada um onde você quer nascer, talvez o Brasil fosse um deserto. Você fala, não, eu quero morar em outro lugar. Mas não ia adiantar, porque o problema aqui não é o Brasil, é o brasileiro. Se o brasileiro nascesse em outro lugar, ele ia dar problema lá também, ia estragar lá. E as pessoas aqui ia ser o lugar que as pessoas queriam vir. Dá para entender? Deus espalhou as pessoas por este mundo. E talvez hoje você fale, Deus, eu não queria ter essa família, esse trabalho, esse emprego, essa escola. Eu não queria mais isso ou aquilo. Lamento muito dizer para você, não está no seu controle o lugar onde Deus vai colocar você. E essa é a primeira lição preciosa desse texto. O texto nos mostra algo que vai acontecer que é muito comum quando nós nos deparamos com situações as quais nós não queremos. O que é que faz você chorar hoje? Olha como o texto caminha. O texto diz aí, deixa eu voltar a imagem para vocês. As margens dos rios da Babilônia, Rio Tigre e Eufrates, que no caso os dois aí, nós nos assentávamos e chorávamos. Interessante essa palavra, nós nos assentávamos e chorávamos. Parece que essa é a prática comum das pessoas. Por que eles estão assentados? Porque eles estão ali olhando com um olhar distante para aquele rio enorme, aquele grande espelho d'água. E eles dizem que nós, assentados, estávamos chorando. Há uma apatia que tomou conta desses judeus. A essa altura, esse salmo vai ser escrito por volta do ano 539. E eles não sabem, mas faltam apenas 3 anos para o cativeiro terminar. Eles estão aí. Na cabeça deles, é assim, isso daqui não vai mudar mais, é aqui. Vamos morar aqui para sempre. Essa situação não tem mais chance de mudar. E eles estão chorando porque a apatia é a morte da esperança. Eles olham para essa situação e eles aceitam a derrota deles. E aceitam em que sentido? Eles olham assim, essa tragédia que se abateu sobre o nosso povo é uma tragédia irreversível. É o mesmo que jogar a toalha. Eles estão sentados ali, eles não estão fazendo planos para o futuro. Eles estão chorando, lamentando. Há um clamor ali de, que saudade, essa vida aqui é terrível, como eu sofro, como eu sou injustiçado. Mas há neles um espírito de derrota tão grande, em que eles não conseguem sequer pensar, por que nós estamos aqui? O que fizemos para merecer estar aqui? Como podemos mudar a situação em que nós estamos? Vejam, o texto fala que eles estão assentados chorando. Eles não estão assentados traçando um plano. Puxa, o que podemos fazer para mudar o lugar onde nós estamos? Eles simplesmente estão sentados para remoer o passado. Eles estão sentados para lamuriar as coisas que acontecem e que aconteceram. Talvez hoje você esteja aí, e eu não vou me delongar, vamos ter que continuar a semana que vem. Talvez hoje você esteja sentado aí e você esteja exatamente como esses judeus. Sentado, jogando a toalha. Desistindo das coisas. Talvez você esteja aí desistindo do seu casamento. Deus, não dá mais. Isso daqui, não há a menor condição. Você não sabe o que ela faz, o que ele faz. Senhor, como foi bom quando eu casei. Quando eu me lembro do dia do meu casamento. E a lágrima vem, o choro vem. Pega o álbum aí. E vive uma nostalgia, num remoer de lembranças que são boas. Mas você não pode voltar para o passado. Assim como eles não podiam voltar no tempo e apagar tudo o que aconteceu. Está jogando a toalha no relacionamento com seus filhos, desistiu deles. Filhos dão trabalho, não dão? Talvez você seja um pai, uma mãe, que você olha e fala para o pastor,
Estou cansado. Pastor, eu não tenho forças mais. Os meus filhos são obstinados. Os meus sobrinhos, os meus netos, seja quem for, as crianças, adolescentes e jovens que estão debaixo da minha responsabilidade, eles não me escutam. Eu falo e eles não dão ouvidos. Eu estou exausto. E você está sentado aí chorando. Aos lados ou ao lado do rio da Babilônia, aonde Deus te colocou. E você está lá muriando, desistindo do casamento, desistindo de educar os filhos. Há filhos também que falam, pastor, eu não aguento mais meus pais. Eles são irritantes. Pastor, eles são provocativos. Pastor, eles são inimigos. Eles são agressivos. Eles me ofendem, me humilham. Pastor, eu não vejo a hora de ir embora dessa família. Está jogando a toalha? Está sentado aí, olhando, chorando, pondo a cabeça no travesseiro, lamentando, lamentando, lamentando e não fazendo planos? Não fazendo nada além de olhar para a sua vida? Está desistindo de viver por causa das lutas? Quantas pessoas estão participando hoje ou assistindo, vão assistir depois, que desistem da vida? Olha o que Deus fez, me trouxe aqui para a Babilônia. Olha só, onde são os meus pais? Esse pessoal que chegou na Babilônia teve o privilégio de ficar vivo. E os outros? Eles olhavam e falavam, cadê meus pais? Meus parentes foram todos mortos. Alguns dos pais estavam ali, olhavam, cadê meus filhos? Foram pisoteados. Não há mais esperança, eu não tenho mais por que viver. Talvez você esteja assim hoje, sentado aí, vivendo à base de remédios. Talvez você vive à base de terapia. Por quê? Porque você não quer enfrentar uma realidade que não vai mudar neste momento. Deus não está mostrando que vai mudar para você. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer planos para alterar o presente na esperança de um futuro melhor. Isso você pode fazer. Pastor, casei errado. Posso mudar? Não, não pode mudar isso. Pastor, errei com os meus filhos. Hoje eu tenho entendimento do que eu devia fazer, mas eu não sabia antes. Posso voltar atrás no tempo? Não pode. Tem que administrar daqui para frente. Pastor, eu me converti, os meus pais ainda não, eles não entendem minha fé. Tem que administrar daqui para frente. Pastor, e as lutas que eu enfrento? Pastor, perdi a esperança no futuro. Eu tenho doenças, eu sinto dores. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não vejo propósito para minha vida. O que você acha que essas pessoas ficavam sentadas ao lado do rio da Babilônia olhando? O que Deus quer de nós é isso? Ser escravo na Babilônia? Ficar o dia todo trabalhando e nos momentos de folga sentar aqui e olhar para o rio? E nos lembrarmos como Jerusalém era bonito, como o nosso templo era maravilhoso? Mas quando vinha a lembrança do templo de Sião, eles lembravam que aquilo foi destruído, não estava lá para eles voltarem. Não era só a lembrança de falar, vamos voltar, não, aquilo foi acabado. E eles olhavam e falavam assim, esse é o nosso futuro. O nosso futuro está definido. E eu preciso terminar aqui, mas talvez você esteja sentado no fundo do poço chorando. E eu gostaria que você participasse dos próximos encontros para você ver o que o Salmo 137 tem a nos dizer. Há horas que o choro faz muito bem, mas há outras em que o choro só atrapalha. E talvez você esteja no momento. Tome cuidado com a melancolia crônica. Tome cuidado como você reage com as Babilônias em que Deus conduz você. Semana que vem nós vamos voltar aqui, vamos continuar olhando. Nós só olhamos o verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Que Deus te ajude, que Deus te dê forças, para que na próxima semana você insista em voltar para perceber como é que eu posso reagir diante do sofrimento, para que o sofrimento na sua vida não aconteça da maneira que eu falei. Há sofrimentos que não atingem o seu propósito. Que Deus possa trabalhar, que Deus possa te ajudar. Não fique sentado chorando. Deus tem um plano. Em todas as circunstâncias, Ele pode te dar força. Você tem que parar. Você precisa se levantar e precisa seguir. Semana que vem nós continuamos falando um pouco mais a partir do versículo 2. Vamos orar e depois ao som do pós-lúdio nós estaremos encerrando. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse texto. Não é um texto fácil, é um texto de muita confrontação, é um texto que nos coloca numa situação difícil.
Porque nós não somos diferentes desses judeus. Nós também pecamos contra ti. Nós desobedecemos e muitas vezes até de forma pior, porque temos o Espírito Santo atuando em nós. Mas fracassamos na obediência, fracassamos no empenho, no zelo com as tuas coisas. E o sofrimento chegou. Chegou no luto, chegou no divórcio, chegou na família, chegou na falta de emprego, na falta de saúde, nas dores, na falta de esperança de um futuro, nas lembranças de como o passado era gostoso, em quantos erros nós fizemos e onde nós estamos. Nós não podemos voltar atrás, não podemos mudar o passado. Nós podemos trabalhar o presente, olhando para o futuro com esperança. Nos ajuda, Deus, a lidar com o presente, porque nem o passado e nem o futuro podemos fazer nada. O presente está aqui agora. E nós vamos escolher se vamos ficar sentados olhando para os rios e chorando, se vamos ficar lamuriando ou se vamos fazer planos. Cada um de nós tem que tomar a decisão. Vamos nos afundar nos remédios? Vamos nos apegar à falta de esperança? Ou podemos confiar num Deus que é capaz de mudar todas as circunstâncias? Enquanto esse povo chorava ao lado dos rios da Babilônia, mal sabiam que 3 anos depois estariam de volta para reerguer aquilo que o Senhor tinha planejado. Nos dá a coragem de, pela fé, aguardar o que o Senhor vai fazer. Se estamos num lugar ruim, geograficamente falando, num emprego ruim, num curso, numa situação difícil, não deixe que as lágrimas ofusquem a visão de que o Senhor é soberano e tem um projeto, e os seus projetos não falham. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um excelente final de noite. Ao som do pós-lúdios, estamos encerrados. Quinta-feira, às 20 horas, temos a nossa noite de louvor. E no domingo, às 18 horas, nosso culto presencial. Venha nos visitar, venha louvar a Deus, venha cultuar conosco. Excelente final de noite, que a graça de Deus esteja com você.